Oi, pessoal do nono ano, muito bem? Tudo certo com vocês? Espero que sim. Muito bem. Hoje a gente vai dar seguimento ao assunto de globalização, tratando especificamente de como essas mercadorias fazem para atingir todas as partes do mundo, né? Nós já falamos sobre o processo de globalização em si, que é um processo de, entre aspas, encurtamento das distâncias por meio da revolução tecnológica, né? Com meios de transporte, comunicação e informação sendo disseminados pelo mundo todo. O mundo todo, entre aspas, como a gente já conversou em outras aulas. Na última aula nós falamos a respeito do consumo global, né, a sociedade de consumo global, e onde apontamos o crescimento da cultura coreana sendo introduzida no mundo ocidental com o termo K-pop, que vocês já viram também em outras aulas. Tá entrando um monte de informações aqui, não precisa disso para vocês. Muito bem, pessoal. Aí eu quis gravar esse vídeo porque ele tem a parte do multimídia que vocês provavelmente vão encontrar na página 21 do livro de vocês. Estou olhando o livro aqui no outro recurso. E ele fala sobre como essas mercadorias fazem para chegar no mundo, né? A princípio, o tema 3 ele vem falando sobre esses fluxos financeiros, a circulação do capital, mas também a circulação de mercadorias que vem chegando, né? E os países que mais tem mercadorias circulando, eles acabam precisando, né, investir nos meios de transporte. Afinal de contas, a revolução tecnológica também chega nesses meios de transporte. E aí, nesse esquema aqui que a gente vai apresentar para vocês, ele mostra essas transformações recentes, né, que vem acontecendo e como isso tá, alguns exemplos no mundo de como isso está atingindo. Bem, eu aqui não tem uma ordem para a gente apontar, mas eu vou começar com o transporte que vocês estão vendo aqui, olha, ó. Esse meio de transporte, que são os navios de carga que chegam. Muito bem. Essa rede de navegação marítima comercial, olha só nesse mapa como mostra como isso se intensifica, em especial, né, no hemisfério norte. Muitas dessas mercadorias, né, saem do porto da China, mais uma vez falando aí sobre os orientais, a China. Durante muito tempo muitas das coisas saíam do Japão, mas você tem a América do Norte com um grande fluxo de rota marítima comercial, em especial porque aqui você tem duas grandes áreas de consumo mundial, né? O continente americano, em especial os Estados Unidos e Canadá, e desse lado a Europa ocidental. Então esse fluxo aqui é bastante intenso, como também é bastante intenso hoje em dia, mais ainda, né? Bastante intenso o fluxo que sai da China, Japão, toda essa parte aqui do Sudeste Asiático, vindo para a América, passando aqui pelo que a gente já viu antes do canal do Panamá, que também vai ter aqui na nossa explicaçãozinha. Então aqui falando sobre essa alta capacidade, o volume, né? E entre os principais portos marítimos do planeta está o de Xangai, na China, né? Vimos bastante falar sobre isso, em especial por agora, inclusive entre uma das medidas para conter o avanço do Covid-19 foi algumas indústrias aqui em São Paulo, eu soube que elas pararam também de receber mercadorias, porque a maior parte das peças vinha do Porto de Xangai, né? Ali você tem a distribuição para o planeta todo. E um pouquinho dessas imagens aqui, olha, ó. Construído na Coreia do Sul, esse é um navio, para a gente ter ideia da proporção disso, né? Aqui em cima a gente tem containers. Aqui no Brasil a gente já deve ter visto muito desses containers em cima das carretas, né? Olha, ó, cada carreta costuma carregar no máximo uns 2 desse container aqui. E esse navio de grande capacidade, de grande porte, possui capacidade para 18 mil containers, tá? Ele foi construído na Coreia, mas aqui a gente está vendo ele no porto da Alemanha. Não vou pronunciar esse nome aqui para vocês não ficarem todos aí admirados com o meu alemão, né?
Aqui é a imagem do Porto de Xangai, como a gente já tinha falado, né? Um dos maiores portos internacionais, a maioria dos países acaba passando, ou parte da sua mercadoria acaba passando por aqui também, né? E aqui, como eu falei para vocês, que ia chegar uma informação sobre o Canal do Panamá. A gente viu lá naquele primeiro esqueminha que alguns navios, quando chegam na parte oeste dos Estados Unidos, para chegar na parte leste, precisam atravessar pelo meio do Canal do Panamá. O canal, aqui você tem um navio chinês que percorre o Canal do Panamá. Ele foi construído, né, em terras panamenhas por meio de escavações e alagamentos. Esse canal foi inaugurado no ano de 1914, acho que no 8º ano nós conversamos um pouco também sobre essa construção do Canal do Panamá e a necessidade, inclusive hoje, dessa expansão desse canal, porque muitos dos navios que existiam no ano de 1914 eram bem menores do que os navios que a gente está vendo hoje, né? A gente acabou de mostrar um navio gigantesco ali que muito possivelmente não consegue atravessar esses canais, porque ele foi construído num outro período em que isso nem se imaginava navios desse porte. Então, voltando aqui para o início, então aqui a gente tem normalmente a mercadoria atravessa de um país para o outro por meio dos navios em rota comercial, né? Aí eu tenho os meios de transporte ferroviário. E aqui a gente tem já um mapa com a rede ferroviária muito menos intensa, né? Você vê onde que tem um grande investimento em ferrovias, né? Nos Estados Unidos, a Europa como um todo, sim, né? Japão e a Índia aqui também. São os lugares, aqui você tem também parte da América do Sul, nossos vizinhos aqui, algumas redes ferroviárias mais intensas, né? Os trens, qual que é a vantagem dele, né? Ele pode carregar uma maior quantidade de pessoas e também de cargas. Então, por isso ele é um meio de transporte que foi bastante, que teve bastante investimento nos países desenvolvidos, como o Japão, os Estados Unidos e grande parte da Europa, né? No entanto, eles são menos utilizados nos países em desenvolvimento, né? Países como o nosso, muitas vezes, não investem no transporte ferroviário. E aí, dentro do assunto do Brasil não investir em transporte ferroviário, é uma história antiga, depois vocês verifiquem isso. A gente pode voltar a falar disso em outra aula. Na dúvida, coloca no comentário que aí eu respondo especificamente para você, tá bom? O transporte ferroviário ele começou a se popularizar no século XIX com a invenção das locomotivas a vapor. Desde então, esses países mais desenvolvidos, eles utilizaram a revolução tecnológica para investir também no transporte ferroviário, né? Alguns desses trens atingem velocidade superior a 500 km por hora. Então ele consegue atravessar muitas vezes um país numa distância, numa velocidade muito curta, e isso daí consegue também, devido à alta capacidade que ele tem de cargas, levar uma mercadoria, levar muito mais mercadoria em menos tempo, certo? Aqui a gente tem imagens para mostrar em relação a isso. Olha que interessante, esse daqui é um trem que transporta minério de ferro na Mauritânia, e alguns desses trens que levam minério de ferro, né, tão importante em várias, como matéria-prima para várias indústrias aí, alguns desses trens chegam a ter 3 km de extensão. Sim, 3 km de extensão no trem. Olha, ele sendo considerado um dos trens mais longos do mundo, né? Então, fica aí essa curiosidade, na Mauritânia, esses trens de 3 quilômetros. Aqui, você tem, no Japão, o tão famoso, né, trem-bala. Trem-bala que passa, né, com velocidade superior a 300 km por hora. Depois, se vocês quiserem, eu coloco ali alguns links para vocês verem o interior desse trem e como é esse transporte no Japão. É lógico que esse trem de alta velocidade, o trem-bala,
por ele atingir uma velocidade muito alta, ele não faz parada em todos os pontos, então ele é para uma distância mais longa também, certo? Deixa eu parar aqui e silenciar esse telefone, que eu achei que ele já estava silenciado. E continuando aqui, você tem o Eurotúnel na França, falando novamente, frisando, batendo na teclinha da revolução tecnológica sendo utilizada nos meios de transporte. Aqui, olha que interessante, esse é um trem com aproximadamente, esse terminal aqui com aproximadamente 50 quilômetros de extensão, se falar, não é tão grande. O que acontece de diferente? Essa estrutura, ela liga o país, França, até a Inglaterra. Mas a Inglaterra é uma ilha, certo? Ela liga por baixo do Canal da Mancha. Sim, por baixo do Canal da Mancha. Olha que interessante, tecnologia. Muito bem. Essa obra foi inaugurada em 1994 e um dos principais símbolos da globalização, certo? Muito bem. Aí, vamos voltar aqui e vamos tratar do transporte aqui. Quero tratar do transporte de rios, a rede de rios navegáveis, O Brasil, nesse ponto, ele tem um enorme potencial, porque é um país que tem muitos rios, Como a gente está vendo aqui, olha, essa rede de rios navegáveis. A gente já estudou em outros anos ali, conteúdo de sexto, sétimo ano, que para um rio ser navegável, ele precisa de ter uma variável positiva, Que é a questão do relevo, Os rios de planície são os rios que têm maior potencial para navegação, porque eles não apresentam grande queda d'água. Quando o rio apresenta queda d'água, para ele se tornar um rio navegável, precisa fazer um investimento na construção de eclusas, que são aquela espécie de elevador, Vamos trabalhar dessa forma assim, como se fosse um elevador para as embarcações, E os rios, essa rede de transporte fluvial, ela é uma rede bastante barata, porque quando você tem um rio de planície, você não vai necessitar de grande investimento dentro dessa rede de transporte. Estou falando isso em comparação à rede ferroviária e também à rede rodoviária, que a gente vai tratar, que eu deixei para tratar por último aqui no vídeo de vocês. Os barcos maiores são movidos a vapor e a óleo diesel, enquanto os menores podem ser movidos até por tração humana. Então, olha que interessante, dependendo da distância, se for curta, nem o custo com combustível você teria, Aqui no Brasil, em comparação a outros tipos de rio, os rios aqui no Brasil eles são mais largos, com poucos obstáculos, variação de nível mínima, permitindo as embarcações maiores transitem nele. Então, são os rios de planície, que normalmente eles acabam tendo um leito maior e você consegue transportar embarcações que são maiores também, porque o rio de planície ele acaba abrindo um pouco mais do que os rios de planalto, por conta da velocidade que a água corre. Grande parte dos rios da Amazônia se enquadram nessa categoria. Então, quando a gente estudou lá no sétimo ano, você viu que muitas o transporte principal que é usado aqui na região norte, aqui, dentro da região amazônica, é o transporte de rios navegáveis. Eles acabam usando a rede principal de transporte dele é a de rios mesmo, certo? Muito bem, vamos continuar aqui falando do último assunto, não menos importante, muito pelo contrário, Eu queria tratar em especial, dentro dos transportes intermodais, que quer dizer, as várias modalidades que acabam se enquadrando uma na outra, a gente tem aqui o transporte rodoviário. O que é o transporte rodoviário? E olha só esse mapa, que coisa, não? Como a gente já tinha falado aqui, ó, na América, bem na região que a gente acabou de falar, da região amazônica, o principal, por conta da quantidade de rios que tem, é o transporte por meio de rios. E então aqui você não tem tantas rodovias.
porque está cheio de rios ali e eles não conseguem nem mesmo construir muitas rodovias. Aqui, olha só essa malha rodoviária como está totalmente tomada, né? A maior parte do transporte dentro dos países acontece por meio de rodovias. E como que essas mercadorias, como os produtos vão chegar na mão dos consumidores, né? A gente viu que eles chegam de portos, param por ali, alguns são dentro dos países mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Japão, eles acabam sendo transportados por meio de trens, parte deles também pode chegar por meio de embarcações internas dentro de rios aqui, mas o que acaba atingindo principalmente são os transportes que vêm na nossa mão por meio de rodovias, chegam vindos de caminhões. E quem não lembra aí, né, da paralisação dos caminhoneiros no ano de 2018, certo? Parou o país aqui por conta disso, né? As principais vias de locomoção são as rodoviárias, sejam elas pavimentadas com asfalto, pedra ou terra batida, né? Na Grécia Antiga, curiosidade aqui, ó, as estradas pavimentadas já eram usadas como meio de facilitar o deslocamento entre dois pontos. Então, na Grécia Antiga já se começou a fazer as estradas pavimentadas, né? No entanto, essas vias só começaram a se aproximar do formato que hoje nós conhecemos no final do século XIX, com a popularização do asfalto, e aí a gente entra no que eu queria tratar com vocês. Os carros, né, os veículos movidos a gasolina. A gente ainda tem no mundo um grande número, a maior parte dos veículos, dos automóveis que circulam sendo movidos a combustão, né, em especial a gasolina, como sendo um dos produtos mais valorizados no mundo, se não o mais valorizado no mundo hoje. E aí, então, por isso também se prioriza o uso desse meio de transporte, né, do transporte rodoviário, né? É um vinculado no outro, né? Você tem o transporte, né, dos carros movidos a gasolina e o uso desses veículos para também intensificar tanto a venda quanto o uso desse combustível, né? Hoje, mesmo com o aumento constante do tráfego e do preço do combustível, que é o que a gente acabou de falar, né, essa necessidade por comprar o combustível, uma parte considerável do transporte de mercadorias ainda é feita por caminhões, em especial aqui no Brasil, né? Mas, como você está vendo, não é uma exclusividade nossa. Parte dessas mercadorias aqui chegam no mundo todo por meio de caminhões, né? Vamos para as imagens aqui, olha que interessante. Ponte Rio-Niterói, ela liga essas duas cidades fluminenses e é uma ponte que tem 13 quilômetros de extensão, mais uma vez, né? Olha aqui, para a gente vincular os assuntos. Você tem uma via que poderia ser um grande potencial de uso aqui, olha, tem o rio, né? É claro que entre Rio e Niterói tem várias balsas que circulam diariamente com um trânsito de pessoas, mas ainda assim há uma prioridade nessa construção aqui da ponte, até por conta das mercadorias que vão de um ponto ao outro, né? Aqui você tem, olha, trânsito lento, realidade de muitas das grandes cidades, não só no Brasil como no mundo. Aqui é Pequim, em 2014. O país possui o maior complexo de autoestradas do planeta. E, por fim, aqui essa intersecção nos Estados Unidos, né? A ligação entre duas autoestradas e, mais uma vez, um alto investimento para o uso de transporte rodoviário. Muito bem, esse daqui foi a nossa explicação sobre as rotas e redes de transporte intermodais. Quando a gente fala de intermodais, estou falando dessas diferentes modalidades, né? Muito bem. Coloquem aí seus comentários de entendimento ou de dúvida logo abaixo do vídeo. Belezinha, pessoal? Um beijo e até a próxima!